Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, faz um tempão que eu não gravo desde 2024, desde o ano passado. Meu vídeo sobre as Olimpíadas de Paris, sobre aquela polêmica abertura da Olimpíada de Paris, né? E depois eu fui trabalhando, deixando o canal de lado. Quanta coisa aconteceu, né? Nesses meio tempo, quantas notícias que eu podia ter comentado. E já aconteceram outros hiatos, né, no canal. Creio que nenhum tão grande quanto esse. Mas então eu resolvi voltar. Não sei assim, não é por quanto tempo. Não vou prometer mais que eu vou ficar assim. Não vou ficar mais ausente. Não, vou deixar o tempo correr. Vou gravando vídeo nos meus intervalos, quando der. Tentarei não ser algo muito longo, muito trabalhado. E na minha volta eu estava aqui escolhendo um vídeo, que o meu canal eu falo sobre geopolítica, sobre assuntos assim, né, do dia a dia, notícias, minha opinião sobre algumas coisas. Falei sobre alguns personagens bíblicos, como Sansão, José. Falei sobre algumas mulheres da Bíblia, né, no Dia Internacional da Mulher. Daí hoje, para voltar, resolvi escolher um personagem bíblico muito importante, muito interessante, que é Jó. Jó já estava na minha vontade de fazer há algum tempo, né? Eu lembrei que eu fiz de Abraão também, né? Abraão foi muita gente depois comentou que gostou bastante, né? Eu lembro que eu usei cenas da novela Gênesis, que foi muito boa. E agora eu falo de Jó. Jó merecia também um filme, né? Ou uma minissérie, que feito, né? Teria que ter um bom consultor, né, junto, que o personagem que eu considero um dos mais importantes. Jó sempre é lembrado pela paciência dele, né? Ele foi um homem. Eu vou ler aqui para vocês. Na verdade, o vídeo não cansar tanto, eu não vou ficar falando passagens bíblicas dele, eu vou resumir. Eu vou ler. Tudo que eu falar vai ser baseado em Jó 1 e 2. Depois eu vou falar sobre, pular lá para o final, lá para o Jó capítulo 38, quando Deus aparece para Jó, né? E o final dele também eu vou colocar no final desse vídeo um outro vídeo, desse encontro, né, de Deus com Jó, já no final do livro, né? Então, vamos lá. Então, a Bíblia começa dizendo em Jó que ele esqueci de falar. Jó foi um livro dos mais antigos. Ele foi escrito não pelo próprio Jó, nem por outra pessoa perto dele, mas por Moisés. Então, Jó viveu então antes de Moisés e provavelmente depois do dilúvio também. Provavelmente não viveu depois, né, do dilúvio. E a Bíblia fala que ele viveu até os 140 anos de idade. E naquela época, né, as pessoas ainda, antes do dilúvio, elas viviam muito, né, viviam séculos. Depois do dilúvio, ainda viviam bem, mas a idade começava a cair. Tanto que hoje, né, muito raro, né, uma pessoa passar chegar nos 100 anos já é muito difícil, né? Imagina 140. Mas, então, depois a idade foi caindo, né, com o tempo, né? Até essa média que nós conhecemos hoje, né? Graças ao avanço da medicina. Já vivemos ainda até os 80, 90, né? Mas
Jó viveu até os 140. Bom, vamos aqui, né? Não vamos mais. Vamos agora direto ao ponto, né? Jó, segundo a Bíblia, era um homem íntegro, reto e temia a Deus, né? Ele tinha filhos e filhas, tinha muitas propriedades, era um homem assim, pleno, né? Completo. Bom em tudo, bom administrador, bom marido, bom pai, bom assim, ele é um bom servo de Deus, é um homem de Deus. E né, vivia muito bem. Ele, toda noite ele tinha uma preocupação, será que meus filhos pecaram contra Deus? Ele pegava um animal lá do seu rebanho e fazia um sacrifício a Deus. Caso algum filho, né, ele fazia uma intercessão pelos filhos. E sempre fazia isso todas as noites. Que, né, ele era muito rico, então ele tinha muitos animais. Então. Mas, certo dia, bom, Deus ele sempre fez, deve fazer até hoje, reuniões lá no céu. Esse livro conta sobre isso. Ainda no capítulo 1 e 2, fala que Deus sempre fazia uma reunião com representantes de mundos não caídos. O que é isso? Bom, quando o planeta Terra foi criado com Adão e Eva, que eu sou criacionista, né? Acredito que a vida começou com criação ali de Adão e Eva, que são nossos pais, né? Deus não só criou esse planeta, criou outros com pessoas também de forma semelhante, criado do barro. Então ele criou Adões e Evas em todos esses planetas. Só que a Terra foi o único planeta que caiu. Então, Deus, como ele fez assim, ele fazia reuniões com esses representantes, vamos dizer assim, com Adão de cada planeta que não caiu. E lá no capítulo 1 diz, né? Num dia, os filhos de Deus que se reuniram com Deus e veio Satanás entre eles. Por que será? Bom, o planeta caiu, o ser humano se tornou mortal, Adão morreu, e Satanás se considerou representante da Terra. Então ele foi nessa reunião, não foi convidado. Tanto que Deus, ele chega e, quando olha, né, e lá para o anjo caído, fala, né, de onde vens? E uma pergunta retórica, que nem aquela pergunta que a mãe faz para a criança, se a criança deixa alguma coisa quebrar, daí a mãe, né, faz essa pergunta, o que você fez? A mãe sabe o que a criança fez, mas ela está fazendo essa pergunta para a criança refletir, né, sobre o que ela fez. Do mesmo modo que Deus fez essa pergunta, de onde você vem? E Satanás diz, eu estava na terra observando os homens. Aí Deus continua, você observou meu servo Jó, íntegro e reto, que não se desvia do mal? Isso é fácil. O Senhor deu tudo para ele, cerca com riquezas. Quem não vai amar o Senhor? Então ele argumentou aí um ponto que Deus comprou, né, a lealdade de Jó, fez uma chantagem, né, fez uma barganha, no caso, né? E daí Deus fala assim, pois bem, então você é livre, né, para tirar tudo dele, mas poupa-lhe a vida, né, não toca nele. E daí Satanás saiu da presença de Deus e começou a agir através de pessoas más. Essas pessoas más mataram filhos de Jó, mataram animais, desastres naturais também. Interviram, matando bois, matando tudo que Jó tinha. Daí
Jó soube dessa notícia através dos seus servos. Chegou um servo para ele, conta uma notícia, daí mal deu tempo de respirar, veio outro, depois outro. Daí Satanás pensou, agora ele vai, né, amaldiçoar Deus. Mas não, ele, né, abalado ainda pela morte dos filhos, ele rasgou suas roupas, que era um costume da época, né, quando a pessoa fica assim indignada ou muito triste, e raspou o cabelo e orou, né, que Deus deu, Deus pode tirar, bendito seja o nome do Senhor. Mas o anjo caído ficou satisfeito? Não. Numa outra reunião, quando Deus chegou e falou para ele de novo, né, você viu só Jó? Ele é íntegro e reto, não se desvia do mal e ainda me louva, depois de tudo que aconteceu. Só que daí Satanás tentou de novo. Mas é fácil louvar a ti ainda quando tem saúde, mas aflige-lhe com uma doença, é o que acontece. E Deus autorizou Satanás a afligir Jó com uma doença. Mas só que ele falou assim, você pode fazer, mas poupe-lhe a vida. Aí que é um detalhe interessante, que a gente conhece mais, né, sobre esse conflito do bem e do mal. Satanás, ele não é livre para fazer o que ele quiser. Ele é como se fosse um cachorro assim na coleira, né? Deus está segurando a coleira. Ele não é livre, né? Ele é um anjo muito poderoso, mas ele tem limites. Deus estabelece os limites. Você vai até aqui e não vai dar nenhum passo a mais. Ele sabe disso. Pois bem, então, a Bíblia diz que no capítulo 2, uma terrível, né, chaga, acredito que seja uma úlcera, afligiu Jó lá da cabeça até o pé, com dores terríveis. Naquela época a pessoa tinha que sair de casa com um tipo de doença dessa, ficar isolado das pessoas, foi o que ele fez. Ainda continuando o texto, ele pegava caco para se limpar das feridas, e daí outras vinham, saia pus, uma situação terrível, fora as dores também, tinha dores constantes. E a esposa também ficou indignada com aquilo. Olha só o que está acontecendo, amaldiçoa a Deus e morre, do tipo, ela quis assim, né? Poxa, porque você está desse jeito, amaldiçoa a Deus, é tipo um tiro de misericórdia para acabar com o seu sofrimento. Daí Deus te mata e acaba com o seu sofrimento. E ele falou, não, você é muito insensata. Se Deus dá, Deus pode tirar também. Bendito seja o nome do Senhor. Continua ainda firme. E nesse meio tempo aí apareceram 3 amigos de Jó. Ficaram no primeiro momento 7 dias ali só observando. Ninguém falava nada, mas todo mundo via, né, a dor muito grande que Jó sentia. Daí depois, né, o texto continua quando Jó começa a se lamentar de várias coisas. E daí os amigos intervêm também. Você está desse jeito porque você fez alguma coisa errada com Deus, você deve ter feito um grande pecado. Ninguém apoia Jó, todos estão criticando os 3 amigos. E daí, durante todo o texto, mostra o sofrimento dele, né? Ele zombado por crianças, ele chama os seus servos ao longe, eles não vêm. Ele não consegue dormir de tanta dor, né? Porque aí está num estado de confusão, né, grande. E continua. Até que no capítulo 38, Deus aparece para ele num redemoinho. Né? Pensa assim que Deus, né, pelo poder dele, né, até é curioso quando a gente vê
Assim, nossa, Deus aparece no redemoinho. O tamanho, né, o poder que tem de Deus podia aparecer, né, num furacão, num ciclone, né, raios, trovões. Não, Deus aparece num redemoinho, não sei se ele... O texto não diz, né, se aparece revelado para ele na figura de Jesus, né? Deus o Filho aparece para ele, mas acontece o diálogo entre os dois, né? Deus começa, né, a questionar assim: Deus, Jó, onde você estava? Quando eu criei a terra? Quantas estrelas há no céu? Responda-me, né, se for capaz. Você consegue dizer para o mar turbulento para ele ficar calmo? Entre várias dessas coisas que Deus vai questionando. E até ele usa um pouco de sarcasmo. Você deve saber, né, de tudo isso, afinal. Você está desde o primeiro dia que a Terra foi criada. E o diálogo continua. Tem uma parte que eu acho interessante do diálogo, onde Deus diz aqui: eu vou mostrar meus depósitos de neve para você. Essa neve eu salpico nos homens, eu jogo essa neve nos homens em tempo de confusão, em tempo de peleja, para que eles acalmem. Essa interpretação, eu creio que Deus aí diz que ele interfere muitas vezes em guerras ao longo da história, para os conflitos terminarem, né? Para não haver, né, uma carnificina maior. Que no diálogo ele fala sobre a criação dos animais. Essa parte eu achei muito bonita, quando Deus vai falando das características de cada animal. Eu criei o cavalo é corajoso. O avestruz é uma ave imprudente, mas eu criei ela assim mesmo. Mas quando ela corre, ela deixa o cavalo e o cavaleiro para trás. Entre outras coisas, ele vai dizendo. Daí Jó vê que perdeu perdeu assim o diálogo, né, com Deus, não teve assim como argumentar. E, né, no final ele ficou todo humilde, né? Eu sei, né, da minha insignificância e me arrependo de tudo, né, o que eu fiz de errado. Embora, né, tudo que ele fez até aquele momento não foi nenhuma culpa dele, né? Mas daí encerrou assim na conversa entre Deus e Jó. Daí Deus daí já Deus, né, muito bravo, vai conversar com os 3 amigos de Jó, dizendo: vocês, né, não agiram corretamente, se vocês têm que sacrificar um animal, e Jó orará por ti para aceitar o sacrifício. E foi feito. Depois disso, a saúde de Jó foi restituída, tudo, né, animais, tudo foi restituído em dobro. Teve outros filhos. Dizem que depois as filhas de Jó se tornaram mulheres formosas, se casaram também. Teve uma outra grande família que foi criada e viveu aí, né, com muitos... A Bíblia diz que ele viveu farto de dias quando ele morreu. Quando já estava assim, né, no crepúsculo da vida dele, né? Estava, né, com uma família bem numerosa. E foi assim, né? Com paciência, e Jó venceu. Jó sofreu muito, mas venceu no final. Foi um final feliz, né? E fica essa reflexão, né? Jó conhecido pela paciência, é isso que nós temos que ter, embora a gente... Eu considero um grande defeito, e hoje nesse mundo corrido é um grande defeito, mas sejamos como Jó e confiar em Deus, né? Eu vou agora colocar aqui esse trecho, esse vídeo dessa conversa entre
entre Deus e Jó, e espero que vocês gostem, certo? Então nesse meu retorno, eu fico muito feliz de falar sobre esse personagem, porque lá também, Jó também, é importante dizer, eu quase ia me esquecendo. Ele tinha também a confiança em Deus, porque no livro dele tem um dos versos mais bonitos da Bíblia, que é: eu sei que meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. Então, reflitam com essa certeza, né? Que Deus aí está no comando e todo sofrimento tem seu fim, só ter paciência. Então agora assistam esse diálogo aí. Não esqueçam de curtir, muito importante dar o joinha para o vídeo ter relevância. E agora, amanhã eu creio que já postarei outro vídeo e vamos tentar agora com mais frequência, né? Então, um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã, uma ótima começo de semana. Finalmente, o Eterno respondeu a Jó do meio de uma violenta tempestade. Ele disse: por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé, erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para você e quero que responda de forma direta. Onde você estava quando criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto. Quem decidiu seu tamanho? Por certo você sabe essa. Quem planejou suas medidas? Como sua fundação foi moldada e quem pôs a pedra principal? Enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor? Quem tomou conta do oceano quando ele rompeu tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu. Eu o envolvi em suaves nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo, e disse: fique aqui, este é o seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe deste ponto. Alguma vez você ordenou à manhã: levante-se, ou disse qual era o lugar do amanhecer? Do mesmo modo, poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios para fora dela? Assim como o sol traz tudo à luz e exibe todas as cores e formas, o manto da escuridão é arrancado dos ímpios, eles são pegos com a boca na botija. Você encontrou o verdadeiro sentido das coisas, explorou as cavernas obscuras do fundo do oceano. Você conhece os segredos da morte, você viu os mistérios da morte, você faz ideia da largura da terra. Fale, se é que você consegue. Você sabe de onde vem a luz e onde mora a escuridão? É capaz de tomá-las pelas mãos e conduzi-las de volta à sua morada, caso venham a se perder? Ora, é claro que você sabe. Você as conhece a vida inteira. Você é tão sábio e experiente. Você já viajou para onde a neve é feita? Viu o armazém onde o granizo é estocado? Os arsenais de granizo e neve que mantêm-o para os períodos de confusão e guerra? Você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados? Ou o lugar onde os ventos sopram? Quem você supõe que entalhou os cânions para as chuvas torrenciais e traçou a rota das tempestades de trovão? Quem você imagina que levou água a lugares não habitados, a desertos que ninguém jamais viu, molhando solos improdutivos para que ficassem tomados de flores silvestres e grama? E quem você acha que é o pai da chuva e do orvalho, a mãe do gelo e da geada?
Você não pensou nem por um minuto que essas maravilhas simplesmente acontecem, não é? Você pode chamar a atenção das belas irmãs Pleiades ou distrair o Órion de sua caçada. Você pode fazer Vênus surgir no céu ou fazer a Ursa Maior e seus filhotes sair para brincar. Você conhece a lei dos céus e das constelações, sabe como elas afetam as coisas na Terra. Você pode chamar a atenção das nuvens e decretar uma pancada de chuva. Pode controlar os relâmpagos e fazê-los obedecer às suas ordens. Quem deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Alguém sabe o bastante para contar todas as nuvens ou virar os barris de chuva do céu quando a terra está fendida e seca e o chão duro como tijolo? É você que ensina a leoa a se aproximar silenciosamente de sua presa e satisfazer o apetite de seus filhotes quando eles se arrastam em sua toca, esperando famintos pela comida. E quem alimenta os corvos quando seus filhotes gritam para Deus, batendo as asas porque não tem comida. Você sabe em que mês as cabras da montanha dão à luz? Já observou uma corça parir sua cria? Você sabe por quantos meses ela fica prenhe? Sabe dizer a hora do seu parto, quando ela se agacha e dá à luz? Seus filhotinhos crescem e tornam-se independentes, vão embora e não voltam. E quem você acha que deixou o burro selvagem solto, abriu os portões do curral e o deixou escapar? Eu dei a ele toda a selva para morar, as planícies e as terras secas. Ele ri de seus primos da cidade que são arreados. Ele ignora os gritos dos carroceiros. Ele pasta solto pelas colinas e mordisca tudo que é verde. Será que o búfalo selvagem aceitaria servir você? Passaria a noite em seu celeiro? Você imagina amarrar o seu arado num búfalo e levá-lo ao campo? Ele é muito forte, sim, mas você confiaria nele? Ousaria confiar o trabalho a ele? Você não confiaria nem por um minuto que ele faria o que você mandou, não é? A avestruz bate as suas asas, mas não voa. Todas aquelas penas lindas. Ela bota ovos no chão batido, deixa-os lá para que a areia os aqueça. Não se importa que possam ser pisados ou quebrados por algum animal selvagem. Ela é negligente com seus filhotes, como se nem fossem dela. Não se importa com nada. Ela não foi criada muito esperta, isto é claro. Não foi dado a ela um pingo de bom senso. Mas quando ela corre, como corre! Brincando, ela deixa o cavalo e o cavaleiro comendo poeira. Foi você que deu ao cavalo a coragem e o adorno com uma bela crina. Você o criou para cavalgar orgulhosamente e espalhar medo com seus nobres relinchos. Impetuoso, ele bate com as patas no chão, impulsivo e determinado, e depois sai à luta. Ele ri do perigo destemido, não tem medo da espada. O barulho e o tinido da aljava e da lança não o amedrontam. Ele se agita e, ao soar da trombeta, sai correndo a galope. Ao som da trombeta, ele relincha poderoso, sente a excitação da batalha à distância e capta o estrondo dos gritos de guerra. Foi depois de uma aula sua que o falcão aprendeu a voar, a estender as asas seguindo seu caminho. Você ordenou à águia que levantasse voo e ensinou a fazer o seu ninho nas alturas. Perfeitamente à vontade, no alto do precipício, invulnerável, no cume do penhasco, de sua posição ela procura sua presa, espia a uma grande distância. Seus filhotes se alimentam de cadáveres. Onde houver um animal morto, ali você haverá. O Eterno então perguntou a Jó diretamente: agora, o que você tem a dizer em sua defesa? Vai arrastar a mim, o poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Jó respondeu: estou sem palavras, pasmado. Fogem-me as palavras. Não deveria nunca ter aberto a boca.
Falei demais, muito mesmo. Estou pronto para me calar e ouvir.